Saravá para quem é de Saravá. Estamos aqui hoje para poder falar a respeito daquilo que é o desencarne de uma pessoa bastante conhecida. Decidi então aqui relatar o porquê, as causas daquilo que é o desencarne dessa pessoa até, vamos dizer, conhecida entre vós encarnados, principalmente dessa nação, que é um filho que esteve aqui em cima dessa terra desde ali de muito moço, sempre envolvido com as artes obscuras, vamos colocar dessa forma, certo? Com o ocultismo, com o satanismo, que vós o conhecem como Daniel Mastral, ou como nós o conhecemos ali de passagens no plano astral, de simplesmente o Mastral. Se vós logo vierem em mente, vós o conheceu? Não, nós o observávamos já de um bom tempo, porque já era esperado o acontecido. Esse acontecido, vamos logo direto ao assunto para não poderem ficar rodeando. Por quê? Qual foi as causas desse desencarne? São várias as causas, mas vamos falar sobre elas. E por que, seu Marabô, que vós decidiu então ali falar sobre esse Mastral agora? Porque do trabalho que todos vós vêm acompanhando, nos acompanhando, temos sempre falado a respeito das situações como essa que vou refrescar as vossas memórias. De que essa história de que todo mundo é médio é uma bobagem, que os médios, verdadeiros médios de poder, de incorporação, são médios, são poucos os médiums, não é todo mundo. Todas as pessoas sim podem se espiritualizar, se tornarem seres mais espiritualizados, ter contato com a espiritualidade e até mesmo com os planos espirituais, mas no cargo de médium ou magista, ou em piores situações, em situações mais empenhativas, magos, é para poucos. O resultado, sempre, para quem nos acompanha pelo menos, para depois não ter nenhum engraçadinho dizer que então se usa aqui aquilo que é o nosso trabalho como uma espécie de oportunismo, mórbido por sinal, para aquilo que as pessoas muitas das vezes entendem superficialmente por não acompanhar aquilo que seja o trabalho dos guardiões da lei maior e da justiça divina, para justamente demonstrar através desse fato que sim, é uma pessoa bastante conhecida, que muitos já ouviram falar, alguns talvez não conheçam, mas boa parte sim, porque acaba se tornando notícia quando alguém que é conhecido desencarna. Justamente para demonstrar aquilo que estamos falando há tempo a todos vós. Saibam aonde vós colocam a vossa mão. A qual cumbuca vós estão colocando as suas mãos? Vós estão pisando em qual terreno? Qual é a aventura que cada um de vós possa estar se metendo? Qual o caminho? Muitas das vezes será um caminho como o dele sem volta. Por quê? Porque eu já adianto para todos. E quando eu falo para todos, é para todos, até mesmo para aqueles que se consideram familiares. Que sim, ele desencarna antes do tempo previsto. Então não era, ele deveria permanecer ainda um bom tempo em cima da Terra. Certo? Devido ao quê? Devido às escolhas que cada um, compelido pelas tais programações e influências que já cansamos de falar aqui, vós sabe quais são, de forças invisíveis, horas Iavé, horas arcontes, horas grandes das trevas e magos negros.
No caso desse filho, ele sempre foi bastante influenciado, desde novo, com o início desse caminhar em meio ao ocultismo, né, a feitiçaria, né, e esses tipos de estudo, esses tipos de busca, esses tipos de conexão, que muitas das vezes sim são ilusórios, são falsos, como já falamos a respeito da própria Goécia, que a Goécia não é legítima, certo? A Goécia não é legítima. Justamente o quê? Por estar com fundamentos, trabalhar com aquilo que não os pertence. Temos falado também a respeito disso. Tá? Então, são vários caminhos que muitos de vós, inclusive como esse filho, optam, decidem, e cada um é livre. Não estão aqui em questão discutir aquilo que foi a escolha feita por ele lá no início, no meio dessa caminhada, que ele teve ali uma outra tomada de decisão, mudou a direção daquilo que eram os seus passos e pouco tempo atrás, poucas semanas atrás, então, ele também tomou ali certas decisões para com o seu próprio caminho, a respeito daquilo que seja as forças invisíveis, certo? Ou espiritual, magístico, né? Naquilo que está ligado também a uma certa manifestação de fé, por que não dizer assim? Muito bem. Então, uma vez explicado isso, para que vós saibam que estamos aqui não só para especular ou se aproveitar daquilo que é o desencarne desse filho, mas sim para que possa ser agrupado, para que possa agregar aquilo que é já uma fundamentação, são orientações que estamos passando a todos vocês, né, de uma forma bastante clara a respeito do que é se envolver com situações que não se tenha fundamentos, que não se saiba, pelo menos, a sua base, a verdade do que se está lidando, com o que se está lidando, com o que irá se envolver, quais principalmente serão as consequências. Para cada ação, uma reação, para cada causa, um efeito. Porque ninguém escapa à lei. E a lei, quando eu digo, não é a lei da terra, que é corrupta, que é corruptível. Não, é a lei maior e a justiça divina que estamos falando. Então, o que acontece? Acontece que quando a pessoa, então, decide porque é atrativo, a condição daquilo que é oculto, daquilo que é mistério, atrai o ser humano, porque o ser humano é um espírito, é uma divina consciência, mesmo estando encarnado, esquecido, não sabendo de quem é, né? Não sabendo quem é, de onde veio, para onde vai, qual o propósito de estar aqui, acaba escolhendo certos caminhos para experienciar. Muitas das vezes influenciado por motivos pessoais, pontos de vista, condições sociais, condições de vida, oportunidades que possam surgir. Mas vejam que as pessoas, mesmo ali, que não é o caso dele, mas pessoas que adentram para desenvolver como médios dentro de terreiro de Umbanda ou de qualquer outra vertente religiosa, qual o propósito? O propósito, a princípio, é egoísta. Egoísta por quê? Porque a pessoa ele vai ter a oportunidade de poder fazer trabalhos para si mesmo, para os seus caminhos, para os seus familiares, para os seus prazeres. Então, mas tudo isso é legítimo, porque o ser humano ele parte dentro de uma certa caminhada espiritual, a essa etapa, essa segunda etapa, justamente o quê? Saindo das trevas da ignorância. Então, quanto a isso, não é o problema. O problema é que a proposta recebida pelos filhos na Terra é que tudo é muito bonito. É muito bonito ser médium de incorporação, todo mundo ali de branco, todo mundo ali com as suas guias, com os seus colares,
com as suas entidades de coroa. É muito bonito pretender ser um mago, independente da vertente que seja esse magista, ou aspirante a magista e a mago, porque estamos falando a esse nível. Tudo é muito bonito. Poder então comandar forças da natureza, poder ali ter a possibilidade de desenvolver poderes psíquicos, como a telepatia, aprender técnicas como o hipnotismo, leituras corporais, aprender sobre elementos, sobre orações, rezas, evocações, conjúrios, sobre aquilo que seja os mistérios da natureza, os mistérios do comportamento humano, os mistérios envolvidos o próprio ser humano encarnado e fora do plano de encarnação quando divina essência. Então, claro que isso vai atrair muita gente. As pessoas são todas atraídas a um certo, cada um a um certo nível, sobre esse aspecto oculto. E tudo de uma forma muito glamurosa, de uma forma, vou dizer a palavra correta, envolvido a um certo romanticismo, que tudo é muito bonito. Venha então se tornar poderoso, poder decidir aquilo que é o caminho de outros semelhantes, de situações, de condições próprias, alheias, de poder influenciar aquilo que são governantes em cima dessa terra, enfim, a lista é grande. Então tudo é muito bonito, muito atraente, muito fascinante, muito envolvente, mas ninguém está falando daquilo que são o outro lado da moeda. Porque se está encarnado, então está em meio a uma dualidade densa, no qual existem esses dois lados da moeda. Então, se tem algo bonito por um lado, tem algo obscuro do outro. E quais são os perigos? Justamente vamos chegar aí agora à condição desse filho ex-satanista, recentemente ele se declarou cristão, mas foi uma apenas declaração, que fique bem claro, porque nós vemos as coisas. Vós podem não ver, mas nós vemos as pessoas quando elas estão só consigo mesmas. Os seus procedimentos, as suas ações, as suas intenções, as suas reações, as suas atitudes. Não com a finalidade de julgar, mas sim de poder oportunizar um suporte, uma ajuda para aqueles que se abrem a essa possibilidade. Por isso temos essa condição. Então, esse filho que desencarnou dessa forma abrupta, antes do tempo de se desencarnar, foi compelido através do quê? Através de forças humanas, de pessoas que estiveram já envolvidos com ele a respeito de processos de magia, diretamente falando, sobre situações ligadas ao satanismo, às comunidades luciferianas. Por quê? Porque ele transitava e se propunha a poder então desmistificar ou a revelar para as pessoas em aberto o que acontecia dentro desses ambientes. Então isso incomodou muita gente. Então temos sim, não fisicamente, mas magisticamente, houve também influência de certas pessoas a esse respeito, certo? De contraparte, a parte maior, o que fez com que esse filho então perdesse a vida ou tirasse a própria vida foi justamente as suas atitudes, porque tirar a própria vida, ele começou a tirá-la quando ele decidiu justamente confrontar
quem ele não tinha condição de confrontar, estando no estado que se encontrava, entre as trevas da ignorância e aquilo que seja a verdade. Ou seja, não capacitado o suficiente para poder se defender daquilo que são investidas dos grandes das trevas e de seus magos negros. Por quê? Porque boa parte da vida desse filho esteve sobre aceitar propostas e ser iludido, justamente pelos grandes das trevas e pelos seus magos negros. Assim como a maior parte das pessoas que estão ligadas ao satanismo, à comunidade luciferiana e também aqueles que estão lidando diretamente com a Goécia. Todas essas partes entendam vós de uma forma por todas, antes que vós acabem também como esse filho, desencarnando antes do tempo, por mexer com algo que vós não fazem ideia do que seja. Que vós não se aproximam enquanto encarnados, limitados, manifestadores de dualidade, de grande quantidade de dualidade, vós não tem a menor chance de poder confrontar nem sequer um quiumba poderoso. Quem dera um mago negro ou um grande das trevas. Que a comparação do poder de um grande das trevas se equivaleria para fins de comparação a um arcanjo. Só que um arcanjo não é um espírito humano e os grandes das trevas são espíritos humanos. Também são multidimensionais, só que são conhecedores há milhares e milhares e milhares de anos da magia como ela é verdadeiramente pura. Certo? Por isso eles têm essa capacidade de poder então ter esses exércitos inumeráveis de seres trevosos, dentre eles os seus generais, os magos negros, que pessoas então que acham que podem confrontá-los, então eles vão dando corda a essa pessoa. Porque veja que a tática utilizada pelos grandes das trevas é de profunda sabedoria, mesmo que seja uma sabedoria utilizada para situações de escuridão. Então temos um filho que durante década esteve envolvido com tudo aquilo que não presta, certo? Tem sim coisas boas que fez, mas a quantidade de situações que não convém ser feita por ninguém, então são maiores. Então esteve sempre ali a serviço desses grandes das trevas, de uma forma subliminar, no qual ele não fazia ideia, ele pensava estar lidando com Lúcifer, pensava estar lidando com Satanás, ou Satã, ou Satanael, certo? Estava pensando lidar com daimons, mas assim como a maioria, está sendo enganado, fascinado, porque esses seres que dominam aquilo que é a manipulação do éter, da matéria astral, eles podem aparecer para alguém até mesmo como Jesus, como Maria, como o arcanjo Miguel, resplandecente. Só tem como se identificar através de não poder deixar-se fascinar pelos seus olhos e pelos seus ouvidos e passar a sentir a energia que emanam, que daí sim a pessoa consegue identificar que ali não tem uma presença condizente com aquilo que parece. Por isso que em cima da terra também existe a sabedoria que é dita popular, dos mais antigos. Não julgue um livro pela capa. Nem tudo que reluz é ouro. Então esse filho, mais e mais, ele foi ali, enquanto ele estava, ele era prestativo, ele era instrumento de manifestação na matéria daquilo que é os planos, as planificações dos grandes das trevas e dos magos negros, obviamente. Estava tudo certo. A partir do momento que ele quer então se rebelar, que ele quer então abrir mão, por ele achar ter já um conhecimento suficiente para ele se proteger e proteger os seus, é onde
ele cava a própria cova. E isso tem acontecido ao longo dos tempos. Isso tem acontecido ao longo dos tempos, com grandes médiuns, com grandes magistas, com grandes pensadores, com grandes cientistas também. Qual é essa tática dos grandes das trevas? Então, já que ele se declarou, então, veja a condição. Tenham essa visão. Um ex-satanista, um ex-envolvido, vamos dizer, no linguajar popular, um servo do demônio, linguajar popular, para que vós tenham um conceito, certo? De um quadro, né, geral da humanidade que presencia essa condição, né, sobre esse filho. Então, um ex-agente do mal, vamos dizer assim, que daí então se converte para então seguir e trilhar os caminhos de Cristo. Obviamente, isso causa uma grande controvérsia em termos de encarnados, de seres humanos encarnados, e também isso vai causar o quê? Uma revolta justamente de quem? Dos magos negros, mas não dos grandes das trevas. Que vai sim enxergar nisso a oportunidade exata de poder chegar ao objetivo maior pretendido. E vós vão entender qual é. Basta seguir a linha de raciocínio que estou expondo a vós. Então temos essa pessoa convertida, essa pessoa começa de uma certa maneira a denunciar, a revelar, a expor situações completamente obscuras, muitas das vezes repugnantes, ligadas a essa obscuridade de certas vertentes do ocultismo, né? Dessas seitas. Então as pessoas começam a segui-lo, a ouvi-lo, a acompanhá-lo, e estamos falando o quê? De milhares e milhares. Até superar a 1 milhão de pessoas. Então é uma quantidade enorme de pessoas que estão ligadas e conectadas mentalmente através daquela experiência a esse filho. Então os grandes das trevas vão permitindo. Eles podiam já ter derrubado ele logo quando ele quis, então, se colocar como autossuficiente. Não existe autossuficiente perante os grandes das trevas, a não ser eles mesmos. Nem mesmo os magos negros, porque os magos negros, não pense que eles estão ao lado dos tronos dos grandes das trevas. Não, eles estão em uma esfera diferente, e quando eles sabem que da presença dos grandes das trevas, eles se tremem de pavor. Saibam disso, se vós não saibam, então para vós entenderem o nível aonde esse filho se meteu, e aonde muitos estão se metendo, por arrogância, por prepotência, mas mais do que isso, por ignorância. Então os grandes das trevas vão com um objetivo, como um jogo de xadrez, na qual um mestre sabe bem quais as jogadas infantis que aquele oponente está colocando no tabuleiro, vai dando espaço e corda a ele. Então, quando chega um número grande de pessoas, o que eles fazem? Puxam o tapete. Por quê? Como acontece a influência dos grandes das trevas para ocasionar aquilo que seja um filho tirar a própria vida ou tirar a vida de outros? Quando a pessoa está em uma condição de trevas da ignorância, uma instabilidade ou um conflito mental entre choques de consciência, que é o que esse filho estava passando já de algum tempo, devo evidenciar, e provavelmente agora que tudo aconteceu virá à tona psicólogos, né, que irão dizer sobre essa instabilidade mental, essa condição depressa e tudo mais que vão falar a respeito disso.
Mas o mais importante não é só essa condição, mas sim a estratégia. Porque como isso acontece? Quando as pessoas, ao nível desse filho, eles chegam a estar envolvidos a um ponto profundo, como esteve esse filho, que não são muitas pessoas, certo? O que acontece? Acontece que esses seres, eles podem e se plasmam, muitas das vezes à frente dessa pessoa, e essa pessoa, mesmo estando acordado, nesse estado lúcido, de vigília, como vocês entendem, vai estar como em um sonho lúcido, onde o que ele está vendo não é o que está acontecendo, está sendo promovido por um ato de magia poderosa, direcionado pelos grandes das trevas diretamente, aonde a pessoa pode, por exemplo, ver, já que ele, durante muito tempo, se auto-intitulou satanista, né, até mesmo de um determinado nível, então de ele poder ter aquilo que seja uma representação monstruosa que ele concebeu sobre Satanás. Por quê? Porque os grandes das trevas, os magos negros, até quiumbas poderosos, trevosos, antigos no plano astral, eles não leem os seus pensamentos, mas as ondas após o seu pensamento são captadas por eles. Então eles sabem o que vocês acabam de pensar. E daí, através disso, eles vão reproduzir aquilo que seja o seu maior medo, aquilo que te cause pavor. E eles vão se apresentar dessa maneira, no qual a pessoa estará transtornada, chocada, impactada. E muitas das vezes isso pode levar a pessoa a um nível de pânico e de desespero que ele tira a própria vida. Teve uma situação que eu acompanhei diretamente de um magista ligado, né, à necromancia, que é um ato antigo, também muito ali repudiado por boa parte da civilização, mas também que era décadas envolvidas, e daí quando então decidiu abandonar tudo devido a um filho que nasceu, e como ele lidava com situações muito pesadas, mas muito mesmo, então ele decidiu por esse filho abandonar tudo para dedicar o restante da vida a esse filho, já que a sua mãe tinha desencarnado quando então nasce essa criança. O que acontece? Ele então começou a criar esse filho, porque ele tinha também ganhado muito dinheiro em cima desses atos de pessoas poderosas que vinham atrás dos serviços dele para poder derrubar oponentes e inimigos, mas também para conseguir favores mórbidos, através daquilo que era o conhecimento que ele tinha entrado em contato, que é com essas forças dos grandes das trevas. Só muda o termo, a maneira de falar, mas os seres são os mesmos. O que acontece? Chegou um momento que daí eles então decidiram fazer uma investida contra ele. Por quê? Porque não se pode, eles não têm o poder, a autoridade. Aliás, ninguém tem, nem mesmo um arcanjo, um querubim, um serafim, de poder tocar naquilo que seja o espírito humano, no ser humano. Nenhum ser tem autoridade, a não ser aquele que tudo é. Mas esse ser humano, ele pode ser induzido. Ele pode aceitar certas condições ou se colocar em meio delas, através de propostas, de situações que aparecem. Então ele daí toma certa iniciativa por não suportar mais alguma coisa. Então esse que eu estou falando, que não é esse filho, né? Esse satanista que estou aqui para falar, que estou falando dele, é uma situação diferente que eu acompanhei, mas que estou explanando para que vós entenda, que quando essas forças se apresentaram a ele, se apresentaram em formas tão impactantes e de uma forma tão vívida, através de magia,
que ele não suportou e ateou fogo no próprio corpo. Então veja que esse tipo de condição pode levar uma pessoa a se jogar de uma ponte, a tirar a própria vida, a fazer coisas impensáveis, que as pessoas vão dizer, não, ele jamais teria coragem para isso. É porque vós não sabe o que a pessoa experienciou momentos antes do ocorrido, de desencarnar. Mas nós, sim, nós sabemos como isso funciona. Agora, entenda, porque eu falei de magia, mas entenda que a magia é como já falamos, é como a faca que está na sua casa. Ela serve para cortar uma corda, ela serve para fatiar o seu queijo, para abrir o pão, mas na mão de um desequilibrado, ela também servirá para tirar uma vida. Então, o problema está na faca? Não, mas está na mão de quem a opera, de quem a conduz. A magia é a mesma coisa. Certo? Então, a condição desse filho, que desencarnou agora, bastante recente, é essa. Que ele, então, adentrou a meios que pensava, então, chegar em um certo momento a um certo domínio, de ter, às vezes, aquilo que é a condição de ter certas forças como se fosse amigos ou que tivesse o poder de poder ordenar aos grandes das trevas, aos magos negros, a realizar os seus pedidos, atender os seus desejos, ou de outras pessoas, com finalidades das mais diversas. Caiu nessa armadilha que, assim como acontece nas demais religiões, caiu na armadilha, sucumbiu perante a armadilha de dogmas e doutrinas. A condição do ser humano é de poder se afastar de dogmas e doutrinas e passar a cuidar da sua própria espiritualidade, porque vós não sabe, vós não tem como vós ler, não está escrito na testa de ninguém como aquela pessoa se encontra de forma íntima. Quem é aquela pessoa, o que ela está fazendo, com que ela está mexendo, quais são as intenções, quais são as atitudes, porque todos se programam para agir, mas as suas reações não. Mas já que ele estava, ele se tornou cristão, por que que então o anjo de guarda dele, por que que o arcanjo, por que que Deus, lá o Deus do Antigo Testamento, não o salvou? Não deu força, não deu fé o suficiente para que ele então não sucumbisse perante isso. É porque só sabe quem passa. Falar é fácil. Todo mundo fala que tem fé. Todo mundo fala que tem uma fé inabalável. Todo mundo fala que é capaz. Mas na hora que se apresenta a situação, não é assim que se apresenta, não é assim que vocês reagem. Muitas das vezes caem prostrados. E esse filho não é diferente. Lembre-se, quanto maior será a sua luz, maior as trevas que te acompanham. Então, se vós evoluiu e saiu fora do alcance de determinadas forças obscuras, saiba que ao nível que vós está, existe forças obscuras àquele nível também. E assim sucessivamente. Ou está no caminho da verdade e se liberta de dogmas e doutrinas, que é o que faz as pessoas caírem nesse tipo de arapuca, de caírem dentro dessa armadilha do próprio inconsciente, de pensar que o estado lúcido é o que está no comando, mas o que está realmente ditando as regras é o inconsciente de cada um de vós. E dentro desse inconsciente está lá registrado todas as programações nefastas de dogmas e doutrinas que fazem com que vós estejam à disposição, concordando com contratos ou aceitando propostas de seres como os grandes das trevas, de seres como Yahvé, de seres como os arcontes, que muitas das vezes estão se apresentando como Saint Germain, como o Arcanjo Miguel, como um ser arcturiano, ou então como Ashtar Sheran.
ou como qualquer outro mestre ascensionado, ou até mesmo ali, né, em qualquer âmbito holístico, como algum mestre, mas só tem uma maneira de vós poderem escapar essas armadilhas: abrindo-se para a verdade. E como se faz isso? Todos os dias, olhe para si mesmo no espelho. Não importa a hora, não importa quantas vezes isso aconteça. Repita e repita e repita incessantemente. Que a partir daquele momento, então, vai se liga aquele que tudo é, o Todo-Poderoso, e que vós, a partir daquele momento, está aberto para a divina verdade. E que aquilo que interessa para vós é somente a verdade e nada mais. Assim teremos nós, os trabalhadores do espiritual e da espiritualidade, de lei e de justiça divina, de poder então encaminhar a vós de diversas maneiras fragmentos para que vós comece a se alimentar dessa verdade, para que vós não caia mais em armadilhas como a desse filho, que caiu em cima da própria presunção de poder pensar que já sabia o bastante. Pelo menos o suficiente para se defender, ou defender aquilo que é filho ou companheira. Não. Só tem uma possibilidade de chegar a um nível de conhecimento suficientemente forte para não contrastar, mas para poder estar fora do alcance de situações como essa. E esse único caminho é a verdade. A mesma verdade lá que Jesus falou, que esse filho também, muitas das vezes, já auto-intitulado como convertido, como cristão, falou algumas vezes dessa verdade, mas não permitiu que ela tomasse conta de todo o seu ser. Se tivesse tomado conta, ele ainda estaria no meio de todos vós, certo? Essa orientação, essa explicação que eu dei a respeito dessa experiência, desse desencarne desse filho, entenda que mesmo aquilo que sejam os familiares que possam vir ou estar ouvindo, não recebam essa orientação como uma afronta, com um significado de humilhação, de alguma coisa parecida. Não. Simplesmente veja como um exemplo de como não se meter com situações sem ter fundamentos, sem ter um norte, sem ter um porto seguro. Para evitar, né, que cada pessoa não acabe então desencarnando antes do tempo, com muita coisa para fazer, porque esse filho ainda ele tinha condições, tinha grandes caminhos que ele mesmo decidiu fechar, mas ele podia, né, ter ali ainda grandes possibilidades de poder ajudar muitas pessoas. Porque não estamos aqui para dizer que ele é mau ou que não presta. Não. Estamos falando justamente da condição da escolha. Lembre-se, não se trata nunca de achar um culpado, mas sim de se encontrar o veneno pelo qual a pessoa sucumbe ou sucumbiu. Então façam atenção, porque veja que, então, para finalizar sobre a tática dos grandes das trevas, então eles deram oportunidade de então ele atrair muitos cristãos ou afins com essa conversão, e daí de repente então ele subitamente desencarna de uma maneira não cristã, de uma maneira que as pessoas já sabem por intuição que está ligado à magia negra, que está ligado a forças obscuras. E daí, então, todas essas pessoas que estavam conectadas, que estarão
passarão a temer mais a magia, o demônio, tudo isso. Lembre-se, o interesse dos grandes das trevas jamais foi somente esse filho. Um ser humano, para eles não interessa. Para eles interessa multidões. É como um câncer. Quanto mais se prolifera, mais se alimenta. E o objetivo desses grandes das trevas, a um certo ponto, foi vitorioso. Por quê? Porque tem a presença, então a condição desse filho. Muitos cristãos estavam o acompanhando, o estavam admirando. Estamos falando de milhares e milhares e milhares. E de repente, então, ele sucumbe perante a própria fé. Então isso traz desânimo, traz um enfraquecimento da fé, um questionar aonde está Deus, aonde está as proteções divinas que não foram capazes de livrar ele desse laço do passarinheiro, como diz lá na Bíblia, certo? Lembre-se que lá quando demos o alerta, tanto eu como o compadre Tranca-Ruas, o alerta à humanidade sobre a investida dos grandes das trevas que ainda durarão alguns anos, fomos bem claros em falar, olhe, eles vão amplificar essas investidas em cima da humanidade para fazer vós esmorecer na sua fé. Não permitam que eles tenham essa vitória. Não estejam ali para tentar guerrear contra eles. Não cometam essa tolice. Mas cumpram o seu papel de manter a sua fé. Mas entenda, o motivo da sua fé, que seria esse Todo-Poderoso, ele não se encontra só dentro de quatro paredes, em um templo, em uma igreja, em um terreiro. Ele está principalmente, primordialmente, dentro de cada um de vós. Porque vós, não é dito que vós são o templo do Espírito Santo? Aonde é a morada desse Todo-Poderoso, desse seu Divino Pai? Então olhe para dentro. O que vós procuram não está fora. Fora existe distração, existe fascinação, existe apego, existe sofrimento. O caminho para dentro, quando vós olha para dentro de si mesmo e vós vai ao encontro desse Espírito Santo, desse eu superior, dessa sua centelha divina, então vós vai ao encontro daquilo que tudo é. Aí sim, o seu externo se transforma de uma maneira diferente. Aí vós poderá viver os planos do Todo-Poderoso em cima da terra. De fato e de verdade. Certo? Então espero que vós tenham entendido e façam atenção, muita atenção. Porque não pense que esses seres obscuros são bestas, são ignorantes, não. Eles são muito astutos e têm uma sabedoria imensa. Eles não agem ali por emoção. Os seus trabalhadores de linha de frente, como os trevosos que aqui dizemos, esses sim, eles são emocionais, estão movidos e fazendo todo tipo de besteira, todo tipo de trabalhos que possa se imaginar, em troca do quê? De ter porções dos seus próprios vícios, que pode estar ligado à sexualidade desenfreada, ao alcoolismo, drogas, né? E todo tipo de situação. Mas seres obscuros de alta hierarquia, como quiumbas poderosos, que são comandantes, generais como magos negros, e aqueles que são os supremos das trevas, os grandes das trevas, esses não agem por emoção. Cada jogada deles no tabuleiro do xadrez é pensada e arquitetada. Eles não movem uma peça por simplesmente mover. Ou só por raiva, ou só por vingança. Não.
eles agem com astúcia, certo? Então, com essa astúcia, eles conseguiram, então, causar um impacto negativo naquilo que diz respeito à fé a todas essas pessoas que estavam tendo esse filho como um espelho, como uma inspiração, certo? Saravá, para quem é de Saravá.